Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Prática para Ensino de Química 2. Essa é a aula 9 da semana 5. Na aula 8, a gente discutiu algumas questões relacionadas à contaminação de corpos d'água com matéria orgânica e relacionava isso com a taxa decréscimo ou aumento dessa variação, né, do oxigênio dissolvido e como isso influencia no meio ambiente e tudo mais. Agora, nessa semana, ou seja, na semana 5, nessa aula, a gente vai relacionar isso com a questão da presença de metais pesados. Exato. Então, essa temática, dentro da temática de poluição da água, né, a contaminação por metais pesados, ela ocorre de maneira geral por efluentes industriais. Então, muitos efluentes industriais, apesar de não contaminar a água com matéria orgânica e, a princípio, a taxa de oxigênio, a concentração de oxigênio dissolvido nesses corpos da água ser perfeitamente normal, essa água está contaminada, mas por um outro fator, por um possível outro fator, que são os metais pesados. Então, nessa investigação aqui, uma pergunta que poderia ser feita aos estudantes é: quais dessas águas você poderia tomar? Quais dessas amostras você poderia tomar sem nenhum problema? Nós temos que as 4 amostras de água, aparentemente, são perfeitamente iguais. As 4 amostras são translúcidas, elas não cheiram mal, mas uma delas está muito mesmo contaminada com metais pesados. Metais pesados realizam uma grande intoxicação nos organismos de todos os animais, de plantas, e uma delas está com uma concentração elevada de um metal pesado. Em nosso caso, já para que vocês saibam, é o bário. Então, nós temos íons de bário dissolvidos aqui. Na nossa proposta investigativa, a gente propôs, então, um possível teste para se descobrir quais dessas 4 águas. É um método qualitativo, né? Não vamos descobrir quanto tem, nós só vamos descobrir se tem ou não um determinado metal pesado nesses corpos da água. Bem, o que está por trás conceitualmente desse teste são a solubilidade de sais, ou seja, os metais pesados, de modo geral, eles apresentam, na combinação com determinados ânions, eles formam sais bastante insolúveis, ok? Então, em nosso caso, a gente está adicionando um sal sulfato de sódio. O ânion sulfato, nesse caso, ele, na presença de bário, eles irão reagir, consideramos uma reação de precipitação, e se formará um sal sulfato de bário, como está escrito na equação química no slide que foi passado. Então, a gente vai colocar aqui o sulfato de sódio, primeiramente, no tubo de ensaio número 1. Então, quando adicionamos sulfato de sódio ao tubo de ensaio número 1, não observamos qualquer mudança. O sal sulfato de sódio, ele já, na verdade, aqui já é uma solução de sulfato de sódio, apenas se diluiu numa outra amostra de água. A amostra de água número 2 poderia ser, por exemplo, coletada num outro ambiente, você preparou essa amostra, e a gente joga sulfato de sódio na amostra de água número 2 e pede para que os estudantes registrem se ele observa alguma mudança ou não do sistema. Vamos agora para uma terceira amostra, em que colocaremos de novo o sulfato de sódio e analisar se alguma coisa muda nesse nosso sistema. Mais uma vez, observamos que nada acontece. É uma amostra de água não contaminada por bário. No tubo de ensaio número 4, a gente vai também colocar um pouco de sulfato de sódio e rapidamente a gente observa a formação de um precipitado branco. A formação do precipitado branco indica a formação de sulfato de bário, um sal insolúvel em água. A gente pode adicionar mais um pouco para formar ainda mais do sal insolúvel, o sulfato de bário. E por esse
método, indiretamente, a gente consegue observar que há a presença de íons bário. Íons bário trata-se de um metal com um volume atômico, com uma massa atômica bastante elevada, considerado um metal pesado, causando diversos distúrbios, né, no metabolismo dos animais e mesmo de plantas que ingerissem numa água contaminada. Então aqui a gente tem um método novamente analítico, em que 4 amostras de água perfeitamente iguais, uma delas apresentava uma concentração de uma substância extremamente tóxica, enquanto as outras não tinham. E isso a gente apresenta por um método a partir apenas adicionando sulfatos, pode ser sulfato de qualquer outro cátion, desde que seja uma solução solúvel a princípio, né? Há outras possibilidades, por exemplo, se você tem uma taxa de bário ainda maior, borbulhar dióxido de carbono dentro da amostra. Existem outros ânions que, em conjunto com esses cátions, também formam sais insolúveis. E aqui a gente, então, tem um possível método de discutir, de investigar a análise de metais pesados. As decorrências conceituais dessas são várias, tanto propriamente dito a questão da poluição por metais pesados, como que os metais pesados agem nos organismos, porque eles são contaminantes tão perigosos. Por uma parte química, que seria a solubilidade e insolubilidade de sais, né? É um terreno conceitual que se pode abordar a partir de uma problemática ambiental, uma problemática social. Então, novamente, é uma proposta em que a gente coloca como uma proposta simples, apesar de precisar de uma substância um pouquinho mais de difícil acesso, mas uma proposta bastante simples que pode despertar uma discussão mais ampla dentro ainda da temática de corpos da água. Isso. Então, chamando a atenção, pessoal, aqui, né, a gente tinha 4 amostras, então, de água normal, e isso pode ser exatamente utilizado, ou seja, solicitado para que os alunos tragam amostras de diferentes regiões nas quais eles moram, de rios ou de fonte, né, ou água que eles consomem. É preparada, então, essa solução de cloreto de bário para poder, neste caso aqui, a gente está fazendo uma simulação. Então, em uma dessas amostras aqui, a gente adicionou, ou seja, a gente tinha 4 amostras de água normal, na torneira, a gente adicionou em uma delas uma solução, né, de cloreto de bário, para deixar ela contaminada, vamos dizer assim, essa é a ideia, né, que a gente está propondo aqui. Mas a olho nu não dá para a gente perceber, diferente da semana anterior, da aula anterior, na qual, quando a gente pôde ver nitidamente aquela água que foi contaminada, demorou alguns dias com uma palha de aço dentro para causar essa contaminação, a gente viu a coloração dela meio acobreada, né, meio marrom, assim. Nesse caso, a gente tem um problema muito mais sério, ou seja, só a olho nu não é possível perceber um corpo contaminado. Então, o que a gente está propondo aqui é usar, né, então, um pouco desse conhecimento químico para identificar algumas das situações. Agora, a questão, neste caso específico, a gente produziu, então, a contaminação da água. Agora, como essa água pode ser contaminada com metal pesado? Principalmente hoje, a pilha, a bateria, né, do seu celular, do seu dispositivo eletrônico, quando a solicitação, em geral, da própria regulamentação diz leve para descarte apropriado, né? Então você tem pontos de coleta e as pessoas não ficam atentas a essas questões, elas descartam e jogam a pilha no lixo comum. Isso pode ser levado, né, para um depósito de lixo e isso ficar em contato no solo e infiltrar nos lençóis freáticos. Então você vai ter fontes de água contaminadas de metal pesado, geralmente essas baterias são de lítio, de cádmio, sem falar, né, nos outros metais que aparecem também nessas pilhas, ou outros dispositivos eletrônicos. Então, quando isso é descartado, há essa contaminação. Só que, como a gente pode ver, acho que ficou bem evidente para vocês, nem sempre a olho nu a gente identifica um corpo d'água que está contaminado.
E uma questão muito importante sobre os metais pesados também se refere ao tratamento de água, porque uma água contaminada com matéria orgânica, ela tem um tratamento relativamente barato, bastante conhecido, bastante simples. O tratamento é bastante tranquilo. A questão de metais pesados, nós temos íons dissolvidos em água. Como que nós diminuímos a presença desses íons dissolvidos em água? Então, quais são esses métodos? Quanto se gasta para tratar uma água desse tipo? Isso tem uma relação de por que algumas indústrias não vão realizar o tratamento e tem uma relação científica e tecnológica bastante emergente aqui. Sobre o tratamento de lixo, perfeita consideração. Então, nós temos também a questão, poderia-se abordar a temática de descartes perigosos. Os descartes perigosos mais comuns do nosso dia a dia, né, que nós, como cidadãos comuns, produzimos, seriam justamente as pilhas e baterias e medicamentos. Então, as pilhas e baterias é difícil encontrar, de fato, não é uma coisa simples, é difícil encontrar um descarte adequado, mas mostra-se a importância desse descarte ser correto, ser adequado e não permitir com que ele chegue a um lixão a céu aberto, ou mesmo aos aterros, né? Porque o tratamento de uma água contaminada por metais pesados se torna muito mais complexo. Isso, e aí fica uma sugestão para vocês. A gente vai indicar que vocês, né, procurem lá no YouTube ou no próprio Google. Tem um programa de TV, que é um documentário, na verdade, que está disponível, sobre chamado lixo eletrônico na África. Então, a impressão que algumas pessoas acham que estão se comportando da maneira adequada, ou seja, elas pegam suas pilhas e baterias e levam no ponto de descarte. A questão é, o que é feito depois que deixou no ponto de descarte? Então, nesse documentário, que é de fácil acesso na rede, mostra que essas empresas que estabelecem esses pontos de coleta, de fato, muitas delas não estão fazendo o tratamento adequado para extrair e isolar esse tipo de recurso e tentar recuperar esses metais pesados. Elas simplesmente estão exportando para um outro lugar, nesse caso específico no documentário vocês vão achar lá, em Gana, que é o maior lixo eletrônico do planeta. Então mostra lá com alguns estudos a contaminação. A média de vida daquelas pessoas que moram naquela região não passa de 34 anos. Então, ao mesmo tempo que você acha que você cumpriu a sua responsabilidade social de ir lá e fazer o descarte adequado, ou seja, a empresa que é responsável por isso não está fazendo a parte dela. Então, é importante ter essa consciência e ir atrás para perceber quais são as decorrências. Então, para todas as situações, veja, um experimento muito simples, que a gente fez uma simulação, mas que você poderia relacionar com várias questões diretas, localmente, problemas locais de contaminação, mas também de contaminações em outros territórios e em outros países. Então, quer dizer, a gente, através dessa abordagem de investigação, a gente consegue problematizar um pouco essa questão. Então, dá uma olhadinha no material que está disponível, tem outros textos para vocês complementarem com informações, com quantidades e informações, inclusive, das concentrações que são possíveis, né, ou permitidas dentro de acordo com os parâmetros de Organização Mundial da Saúde e órgãos de regulamentação ambiental, mas também um pouco mais de fundamentação dos conceitos. E a sugestão é para que vocês compareçam, então, no nosso espaço de discussão para que a gente possa problematizar um pouquinho mais essa questão. Isso, e como solicitado, em tentar construir questões relacionadas à disciplina de Química que aprofundem o conhecimento da questão, porque muitas vezes debater sobre poluição da água fica algo muito genérico e é possível realizar recortes muito precisos em que também criem uma maior significação do conteúdo que você vai abordar em sala de aula. Por exemplo, como a gente falou aqui, solubilidade de sais, no outro caso, oxigênio, composição molecular da água, gases dissolvidos, sólidos dissolvidos em água, como que é esse sistema. Então, é interessante que, a partir de uma questão que é muito ampla, você consiga encontrar, você consiga visualizar possíveis recortes que sejam interessantes, que sejam de importância para os estudantes da sua sala de aula. Então, nos vemos na próxima semana.